Olá, muito boas tardes. Estamos aqui para mais uma aula no Lugar da Essência. Hoje o tema da aula é a mistura Peace. É uma mistura que eu estou super, super, super adicta, eu acho que se pode dizer isso. É uma mistura muito boa e quanto mais eu estudo esta mistura, mais gosto dela. E vejo então também qual é ah, ou seja, qual é a ciência que está por detrás de elaborar estas misturas. Eu já achava que as misturas da Terra eram super boas, e na verdade dedicava muito às misturas para tratamentos a nível físico. Cada vez mais estou a entrar numa vertente de tratamentos a nível mais emocional, porque também já estou a entender muito mais ah, como é que toda a nossa saúde se desenvolve e o holístico, o que é que significa realmente pois uma integração holística da nossa saúde. Deixa-me tirar o som este. Então, por isso, e é super interessante, eu gostaria, no momento também, eu estou a ler um livro muito interessante, na verdade acho que tenho aqui, eles já sabem, tenho muitos livros em espanhol. Este livro é um livro que eu acho que é extremamente interessante, porque realmente tira-nos o paradigma de como é que nós vemos a saúde. E eu estou nesse novo paradigma há muito tempo, mas agora este livro realmente está-me a explicar porque é que eu optei por esse paradigma e não o anterior. E quando acabar de ler, eu quero fazer um resumo para vocês, de presentinho, por isso fiquem à espera. Os livros que eu aconselho para esta aula de hoje, que eu adoro, são Emoções e Óleos Essenciais. Este livro é em inglês, tem que ver no oilstuff.pt. Oilstuff.pt tem várias coisas, tem livros também. Vejam se tem algum em português. Eu não encontrei este na internet, nem no Amazon, nem nada em português. Há em inglês e em espanhol, isso é o que eu tenho a certeza. Este é um novo, ai, estou super contente. Este é Uma Gota Cambiará a Tua Vida, Uma Gota Mudará a Tua Vida. Este é um dos livros assim mais recomendados a nível dos óleos essenciais. Então, se tu te interessas sobre isso, eu recomendo muito este, ok? Também. Então, estes dois são livros muito completos, ok? E realmente são livros que nos ajudam muito a compreender os óleos essenciais. No dia de hoje eu fiz-lhes uma apresentação sobre o Peace, porque o Peace é toda uma história. O que é que o Peace tem? Tem vetiver, lavanda, ilang-ilang, incenso, sálvia, majorama, ládano e hortelã, ok? Como é que isto é interessante? É interessante tu também ver-se, porque muitas vezes nós nem sequer, nós estamos num nível tão básico de entendimento das nossas emoções, ou seja, tão infantil, que até nem é muito, até nem é correto dizer infantil, porque as crianças têm um pouco mais noção, ao menos sabem sentir mais, não é? Não sabem expressar, mas sabem sentir mais. Nós não conseguimos nem expressar nem sentir. Então é muito interessante nós termos este tipo de gráficos. Por exemplo, se nós estamos se nós sentimos apreensão, isso, ou seja, a raiz disso é o terror, é o medo, ok? Estou a falar de coisas assim mais negativas. Se nós estamos muito pensativos, a raiz disso é uma angústia. Se nós estamos assim, cheios de tédio por aí, a raiz disso é uma repugnância. E daí também nós temos entre o aborrecimento e o tédio, temos, por exemplo, um desprezo. Entre o aborrecimento e o interesse, podemos ter uma agressividade. Então é muito interessante tu veres onde é que vem estes sentimentos e o que é que realmente nós queremos nutrir dentro de nós. Nós queremos nutrir dentro de nós admiração, terror, e também assombro, que é essa de tu conseguires ter essa capacidade. Eu por acaso gosto muito no espanhol, a capacidade de assombro, não? Que é aquela capacidade que tu tens de uau, as crianças têm imenso isso, não é? As crianças veem, eu sei lá, a areia molhada e é como uau, nós já estamos é areia molhada. Já não temos essa capacidade, ou seja, imagina tu manteres toda a tua vida com essa capacidade de ficares maravilhada com o que está a passar à tua volta, porque afinal de contas o mundo é maravilhoso, certo? Ou seja, não é que não tenhamos razões para, continuamos a ter essas razões todas. Nós é que perdemos essa capacidade. Então imagina de pensares, se tu tivesses um alerta super constante e consciente daquilo que tu estás a pensar, imagina, ai,
Minha Nossa Senhora, eu estou agora aqui a sentir imensa angústia. Está aqui dentro. E onde? Onde é que está? É muito interessante ver onde é que está. Ai, a angústia está aqui. Não, a angústia está aqui. E pensares, não, vamos tentar ter ah, um sentimento de confiança, vamos tentar ter um sentimento de alegria, vamos respirar e vamos mudar esse sentimento. Como é que fazes isso? Pode parecer quase infantil, eu não sei se tu fazes meditações, eu faço algumas meditações e realmente tenho aqui um lugar que sou, ou seja, que adoro, que se chama Temascali, é um lugar de terapias ancestrais, obviamente tem muitas terapias também maias, como o Temascal, então fazemos Temascal também, que é um lugar de limpeza muito profundo, mas também tens, por exemplo, uma das coisas que eu faço aí são terapias de respiração e terapias de entendimento das nossas emoções. E há um exercício de respiração muito interessante que é, sendo, por exemplo, eu hoje por acaso, ou ontem, eu acho que foi mais ontem que estava assim com alguma, ou seja, tudo me chateava, estava chateada, andava chateada da vida. Então é importante tu sentires, ok, onde é que está esse sentimento? Então tu primeiro tens que saber onde é que está esse sentimento, onde é que tu sentes mais. Como, ai, onde é que tu sentes pesado? Normalmente se é sentimentos assim negativos, tem um peso, ok? Normalmente os sentimentos positivos são sentimentos leves, são sentimentos que nos libertam. E a sensação de liberdade é uma sensação muito leve, ok? Então a sensação pesada normalmente está associada a sentimentos que tu estás a deixar entrar e a deixar ficar aí, ok? Não queremos que isso se passe. Então sente isso e respira e passa esse sentimento pelo coração. Então, eu sinto muito quando se tratam de sentimentos de estar chateada com a vida e com o mundo, é muito no estômago. Então, é inalar e passar pelo coração e deixar que o coração sinta. E deixar que o coração é um órgão incrível para limpar, ok? Energeticamente falando. Então, faz esse sentimento. O coração consegue fazer esse trabalho. Consegue sempre fazer esse trabalho. Obviamente, se tu estás a respirar um óleo essencial, vai-te ajudar ainda mais, porque te vai conectar com isso que tu estás a querer fazer. Esta roda é muito interessante porque já te põe aqui todos os óleos essenciais, então isso é super interessante. Estamos a falar aqui daquilo que nós queremos sentir, obviamente só queremos sentir coisas positivas, certo? Então não está aqui nada de o que é que eu faço com esta angústia? Não, aqui está, ok, eu quero aceitação, talvez a tua angústia venha porque te falta uma aceitação, certo? Então queres uma aceitação. E queres uma aceitação que basa em quê? Uma aceitação porque aquela pessoa magoou-me e eu ainda não a perdoei. Ou não me perdoei a mim mesma por aquilo que fiz. Eu tenho mais dificuldade a perdoar-me a mim mesma que aos outros. Então, o que é que eu posso usar? Copaiba, por exemplo, ok? Ou então tenho, por exemplo, tenho falta, não estou conectada com a minha sexualidade. Isso acontece muito no pós-parto, meninas que andam grávidas por aí. Então é muito importante também aceitar isso, aceitar que realmente perdes um pouco da libido, é normal, ou seja, a prolactina que tu desenvolves quando estás a dar a mama, pois é uma enzima, é uma proteína que vai realmente interferir diretamente com a nossa libido. Ou seja, basicamente vai tapar a libido. Então, realmente, a nível hormonal, tu não estás propriamente no que se possa dizer um balanço, não estás propriamente balanceada. Então, é normal que percas a libido. Por exemplo, o que é que te pode ajudar? A canela. Isso é interessante saber, não é? E por aí vais, por exemplo, se tu queres sentir paz e tranquilidade, este aqui realmente é muito bom. Quando tens uma criança, se vamos neste agora, nestes temas, quando tens uma criança de 2 anos e meio, é muito difícil de sentir paz, porque é o não, não, não e birra, birra, birra. Chegas a um momento que nem consegues ouvir o que é que o teu cérebro está a dizer. Então, o que é que tu queres? Paz. Por exemplo, se for para uma coisa diz paz, ok, eu quero realmente paz e paz, ou seja, eu quero peace and peaceful. Peace and peaceful, tu vais para o peace. Eu acho que por isso é que, nada por acaso, por isso é que realmente eu digo que os óleos essenciais duram e duram. Eu tenho posto isto que nem, ou seja, a torta e a direito, adoro e já vai a metade, porque realmente adoro. Eu tenho usado o Peace, Peace e Peace, ok? Todo o tempo.
Mas, por exemplo, se tu queres, ok, eu preciso realmente de muita clareza, eu estou num momento em que eu preciso saber aquilo que eu quero fazer e como quero fazer. Não sei, pode ser, eu, por exemplo, agora quero expandir o meu negócio, então realmente preciso de clareza. O que é que eu tenho para fazer e não ficar overwhelmed com aquilo que tenho para fazer. Então ficas aqui e vais, ok, sim, confiança preciso, mas realmente não é isso que eu estou à procura. Eu quero, eu quero realmente perspectiva no Siberian Fear, ok? Que é como é que eu faço e como é que eu vou primeiro. Então é muito interessante, eu gosto muito desta roda. Não a encontrei em português, na verdade é essa, mas eu acho que vocês conseguem totalmente compreendê-la e acho e gosto do enfoque positivo. O que é que o Terra fez? O Terra, obviamente, decidiu fazer ele tem um kit, que é o kit emocional, é um kit espetacular, é um kit que eu não conhecia tão bem, até que comecei a ver, ok, nós tivemos aqui um challenge na nossa equipa no México, e foi o challenge, foi realmente de, ok, vamos estudar o kit aromaterapia, e eu escolhi o PIS, por acaso, não existem casualidades, mas eu escolhi o PIS e fui estudar, e aí vi, não, realmente há uma engenharia por detrás do PIS. O que é que eles começaram a ver nos estudos que eles começaram a fazer sobre os óleos essenciais e emoções? Eles repararam que, por exemplo, se tu te sentes apática e temerosa, ou seja, com medo, é muito interessante teres mentas e flores. Mas se tu te sentes apática e melancólica, mentas e cítricos. Agora, se tu estás melancólica e estás pessimista, cítricos e especiarias. Isto aqui é interessante porque porque tu consegues realmente entender como é que tu vais funcionar e isto tem muito interesse, certo? Tem muito interesse ver, por exemplo, se tu te sentes chateada e tímida, tens árvores com ervas. E eu acho isso muito interessante, as árvores enraizam-te, as árvores trazem-te essa segurança, as árvores trazem-te muita segurança, por isso eu cada vez gosto mais de árvores, cada vez gosto mais dos cheiros das árvores por causa disso. E as ervas, pois as ervas é essa fresca, as ervas trazem-te muita, trabalham também muito com a tua depressão, certo? Então é muito bom por isso. Então tens aqui várias formas de como, por exemplo, se tu não tens nenhum desses e estás numa situação de super desanimada, super pessimista, pensa, ok, eu vou pôr no difusor um cítrico e uma especiaria, vamos embora, o que é que eu tenho? Tenho um cítrico, eu tenho um limão, uma especiaria, eu tenho o cravinho, ou uma especiaria, eu tenho o gengibre, ou uma especiaria, sabem? Ponho uma especiaria, ok? É super, super, ajuda imenso. Vamos então agora, olha, este é o que tem, ok. Vamos então agora a cada um deles. Um dos ingredientes do PIS é o Ylang Ylang, não é por acaso. O Ylang Ylang é um óleo essencial excelente para trabalhar a criança interior. Então, se tu estás a fazer algum processo e algum trabalho de regressão para libertar-te de traumas, este é o óleo essencial que tu deves usar, o Ylang Ylang, ok? E é o óleo essencial que ajuda a restaurar a inocência e o acesso à intuição do coração. Ou seja, o que é que ele faz? Volta-te à tua criança. A nossa criança as crianças são muito mais intuitivas, estão muito mais conectadas com o coração e por isso conseguem te ligar-te outra vez ao coração, por essa regressão. Estão a perceber? E por isso são tão bons para remediar, para curar o coração também. São muito bons para isso, o Ilang Ilang. Proporciona essa força e por isso é que também é considerado o óleo da intuição. Nada é por acaso, ok? O que é que ele faz então? Como é que trabalha o Ilang Ilang? O Ilang Ilang regressa-te à tua criança interior. Esta criança interior tem uma conexão muito mais forte com o teu coração. Então, como te ressalta o coração, faz com que tu estejas muito mais conectada com a tua intuição. Porque a intuição vem desde o coração. E também vai lembrar à pessoa sobre a alegria de experimentar-se, de expressar-se plenamente, de permitir ao coração vibrar alto e à sua gama completa de emoções. Ou seja, dá-te essa de deixa-me expressar como eu possa. O vetiver. O vetiver é um óleo essencial que vai muito mais dentro, ok? O vetiver leva-te dentro de ti, analisa de onde vem, vê, ou seja, é aquele que vai escrutinar por aí, onde é que está a vir este sentimento, este outro, onde é que está o nosso problema. Não trabalha propriamente no sentido de
ai, vamos apagar o problema. E isso é muita medicina, moderna, não é? Muita medicina moderna trabalha muito assim de não vamos sentir. Não, os óleos essenciais nunca trabalham assim, ok? Os óleos essenciais é, sim, vamos sentir. Não, vamos sentir e vamos descobrir o que é. Assim trabalham os óleos essenciais. Então, basicamente, o vetiver vai procurar, imagina-te assim, procurar e procurar e procurar e procurar a raiz do problema e vai-te dar esse alívio uma vez que tu encontres, ok? Então é muito interessante. E depois, o que é que ele faz nesse processo? O vetiver também, nesse processo, ajuda-te muito a estabelecer prioridades. E muitas vezes somos más a estabelecer prioridades porque não nos pomos no primeiro lugar. Muitas vezes as nossas prioridades são coisas que realmente não nos fazem evolucionar, sabem? E por não fazerem-nos evolucionar, nós acabamos sempre por estar na mesma. Uh, pois, no mesmo círculo não virtuoso. Eu, quando comecei realmente a entender e como estabelecer essas prioridades, eu comecei a ver coisas muito simples como. Ok, eu sei que tenho que limpar a casa e lavar roupa e fazer comida, mas eu realmente sei que isso não me vai dar um círculo virtuoso para o que eu quero. Eu queria crescer mais a nível espiritual, crescer mais a nível também crescer a nível no sentido físico, também desenvolver-me fisicamente e crescer mais a nível também depois de trabalho. E então o que é que eu decidi fazer? Aí foi quando eu tomei a decisão de, ok, preciso de alguém que me ajude. Preciso de alguém que me ajude em casa, vou contratar. E já não foi numa perspectiva do, ai, vou contratar porque não sei, porque não preciso assim de alguém, ou sem entender, foi numa perspectiva do, esta pessoa faz parte da minha equipa de trabalho, porque sem ela eu tinha que gastar esse tempo a fazer o que ela está a fazer, percebem? Foi muito mais no sentido de eu estou a investir no meu desenvolvimento. Então já entendi pôr uma pessoa a trabalhar em minha casa como investimento no meu desenvolvimento pessoal. É muito interessante quando tu começas a ver as coisas assim, começas a ver, ok, eu posso fazer esse esforço, vou organizar-me para conseguir fazer esse esforço, porque eu quero desenvolver-me de outra forma, quero gastar o meu tempo de outra forma, quero investir o meu tempo. Então é muito interessante também ver isto. Sálvia, é claridade e visão. Vocês veem como é que nós estamos, a evolucionar, certo? Então, o ilang ilang, vum, leva-te até atrás. Mas o vetiver vai descobrir qual é esse trauma, sim ou sim. A sálvia vai tirar-te como é que se diz, a venda que tens nos olhos. Vai-te deixar ver tudo, porque é da claridade e visão. Então a sálvia vai tirar essas crenças, porque tu, afinal de contas, nós todos crescemos com crenças e muitas delas já são limitantes. Serviram-nos em algum momento. Não é que essas crenças sejam más, são excelentes, deixam-nos ajudar a crescer. Serviram em algum momento, muitas vezes já não servem-nos no dia de hoje. Eu tive que libertar-me muitas crenças para fazer aquilo que estou a fazer hoje em dia, por exemplo. Sabem? Muitas. Então, esse também é o trabalho que faz uma sálvia. Vai até a nós, ajudas a evolucionar porque nos tira aquelas crenças que não nos estão a evolucionar. Se tu queres fazer este trabalho de crenças, é muito interessante tu veres de. Primeiro tens que entender alguma coisa em que tu acredites com toda a força e vontade. Não sei, eu, por exemplo, agora só me vem à cabeça do terra e do terra e do terra. Vamos tentar, vou-vos dar um exemplo então do terra. Eu, por exemplo, tive 3 anos a consumir do terra sem pensar nunca na minha vida de fazer negócio. Porquê? Porque era uma multinível. Essa era a minha crença, eu não entro em multiníveis. Bem, até ao dia de hoje eu ainda estou a estudar o negócio do terra, ainda não o percebo. Portanto, a minha crença era sobre multiníveis, apesar do facto de eu não saber exatamente como é que eles funcionavam. O que é uma crença bastante estúpida, se uma pessoa pode dizer isso, não é? Então, basicamente tu agarrei nessa crença e disse, ok, eu acredito que não sou pessoa para trabalhar nas multiníveis porque não acredito nas multiníveis. E foi, ok, essa crença limita-me ou empodera-me? Foi, pois limita-me. Ah, então para que é que continuas com ela? E assim podes ir ver crença por crença, ok? Nos vários níveis, eu lembrei-me desta, mas nos vários níveis tu podes ir uma por outra. Pode ser, ai não, é que eu não consigo nunca fazer uma aula online. Não sei, mas agora põe-se muito porque estamos todos ligados à internet de alguma forma. Então imagina se tu dizes, ok, essa crença ajuda-me, empodera-me ou limita-me? Não, está-me a limitar.
Então tenho que tirar isso e encontrar as soluções. Encontra 3 soluções, começa pelas 3 soluções. Bem, posso gravar a aula uma vez e ver a aula, e depois gravo outra vez e vejo a aula outra vez, por exemplo. Então podemos trabalhar desta forma, certo? Então a sálvia, basicamente a sálvia vai eliminar essa visão espiritual, que é muito mais sábia, e desenvolve dons como a sensatez e o critério para a toma de decisões. Então aqui já estamos também um bocadinho, já avançámos um pouco. Então a sálvia dá-nos a claridade já para, ok, já podemos voltar e já podemos tomar decisões, mas conscientes. E é um nível de consciência mais, ou seja, superior. A hortelã, o spearmint, aqui já vem de, ok, eu já fiz esse trabalho todo e agora eu vou dizer aquilo que eu vou fazer aos outros. Então precisas de segurança, não é? Precisas de segurança em ti mesmo. Então, o que é que faz a hortelã? Ok, a hortelã vai ajudar-te a ter segurança em ti mesma, vai ajudar-te a coordenar as tuas palavras, e é muito bom para quem não tem essa coordenação. Vai ajudar a, por exemplo, se tu precisas falar em frente a um grupo de pessoas e não estás habituada, e vai ajudar com qualquer problema de comunicação, quer seja de expressão, seja aquelas pessoas, o que é que eu ia dizer, ou se não sabes articular bem o teu discurso, então vai ajudar nisso. A hortelã já está a trabalhar no sentido de, ok, eu dou-te a confiança para tu conseguires dizer o que aprendeste já. E temos, para isso, a Majorama. A Majorama vai conectar-te interpessoalmente, ok? Porque já estamos aqui a falar do quê? Já estamos a falar de, até agora foi tudo um processo interior, mas estamos a falar já de conexão com o próximo, porque já estamos, ok, agora vou sair do meu casulozinho, é muito, quando meditas sempre sentes que estás assim num casulo de borboleta, então vou sair aqui no meu casulozinho e vou dar mais pessoas. E muitas vezes nós trazemos esse trauma e não queremos conectar-nos com as pessoas, não queremos fazer essas relações significativas. Construímos essas barreiras para proteger-nos realmente dos demais. Então, a Majorama diz-nos que qualquer relação humana basa-se na confiança e nós temos de dar essa a confiança. E isso é muito importante se queres criar amizades e inclusive relações amorosas. Muitas vezes nós criamos esses muros, e já não sabemos quem é que somos e por isso não conseguimos criar uma relação significativa com o próximo. A lavanda. Obviamente que a lavanda tinha que estar aqui, porque a lavanda é o óleo da comunicação. Então estávamos na hortelã, que nos ajudava já a ver como é que já dava-nos aquela segurança, sim, eu consigo falar em frente às pessoas, sim, eu consigo falar em frente às pessoas, certo? Já estávamos com também aqui com uma Jorama que nos diziam as pessoas não são más, sou eu que tenho um trauma do passado e continuo a viver com isso, que talvez me ajudou, ou seja, talvez me ajudou porque havia uma pessoa, eu que sei, que houve uma criança que sempre tratava mal e tu decidiste não te dar mais com essa criança porque dava-te pontapés no recreio, eu sei lá, talvez ajudou-te tu ficares mais segura e até isolar-se mais para não ir com essa criança. Uma coisa assim, as outras crenças não é que foram construídas sempre num cenário negativo, muitas vezes foram construídas num cenário de proteção de nós mesmos, ou seja, num cenário de. Nós estamos sempre a falar aqui de sobrevivência. E a sobrevivência, nós expressamos muito isso a nível emocional. Então, daqui crescem muitas crenças também. Agora, a lavanda ajuda a expressão oral, diretamente a expressão oral. A lavanda vai, ok, já tens essa autoconfiança e a lavanda agora vai conectar-te à tua verdade, aos teus pensamentos, aos teus sentimentos, à tua expressão oral, mas ao coração e à alma, ok? Eu não sei se tu alguma vez fizeste esse exercício, mas eu já fiz várias vezes o exercício de quando tenho uma coisa que é pesada ou não é tão simples ou tão agradável de dizer a alguém, vamos dizer assim, uma coisa complicada, é muito importante tu conseguires, ok, vou conectar-me com o meu coração e dizer tudo aquilo que penso. E quando eu consigo fazer isso, realmente tenho uma conversa com essa pessoa e não uma discussão. Então é muito interessante. Então a lavanda ajuda-te a aprender a fazer essa comunicação, porque ajuda-te a comunicar-te primeiro contigo mesma para depois comunicar com os que estão à nossa frente. E o incenso vai-te obrigar a dizer a verdade. O incenso também é muito bom para tirar essa escuridão. Quando é que nós falamos da escuridão? Lembram-se? Com a sálvia, ok? Então a sálvia sim também nos ajuda nesta escuridão, mas a sálvia estamos a falar mais de uma regressão. O incenso basicamente é
não vamos vibrar baixo, vamos vibrar alto, vamos vibrar o mais alto possível. Então, se tu estás numa vibração alta, tu não queres discussões, tu estás realmente para além das discussões, porque tu não queres ter razão, tu sabes perfeitamente que razão não existe, a razão é completamente, é um sentimento pessoal. Ou seja, é a tua razão, é a tua verdade, não importa. A verdadeira verdade é que estamos aqui todos juntos. A verdadeira verdade é que todos queremos estar a fazer o melhor para nós e para o próximo. Então, ajuda-nos a conceber estas novas realidades, basadas na luz, basadas na verdade. E faz uma coisa também interessante, ajuda a sanar, não sei se, bem, acho que esta palavra existe em português, espero, a relação com o pai, e faz-nos sentir esse amor paternal. E muitas vezes pode não ser diretamente com o pai, pode ser com a figura masculina, até pode ser com a nossa masculinidade. Então ajuda-nos a trabalhar isso e ajuda-nos a trabalhar esse amor, porque aí basicamente o que nos diz o frankincense é que nós somos amados. Apesar de muitas vezes sentirmos que estamos abandonados e tudo, é muito essa ideia da religião, não é? A religião é que há um ser superior que te ama. E eu não vejo tanto como um ser superior com uma entidade superior, eu vejo muito mais como tudo, ou seja, o todo. O todo, digo, este planeta incrível onde nós estamos, dentro deste universo incrível onde nós estamos. Ou seja, nós realmente estamos num jardim de Éden já, ok? Então, estar aqui já é sentir, já deverias sentir-te amada. E isso é muito interessante, que também isso faz-te sentir um incenso. E abre-te muito, obviamente, os canais espirituais. Se vais meditar, este óleo é realmente uma boa ajuda. E o Ladan não existe em doTERRA, ou seja, como tal. O Ladan ajuda a superar e a cicatrizar os traumas psíquicos. Então, o Ladan trabalha muito nesta perspectiva do Ilang Ilang, ou seja, vai lá atrás e vai ajudar-nos a resolvê-los. Ok? Então tu tens o Ilang Ilang que te leva atrás, tens o Vetiver que te ajuda a identificar e tens o Ladan que te ajuda a curar. Então, basicamente, o Ladan liberta-nos dessas cargas do passado. Quando é que vais usar o Peace? O Peace, eu gosto muito de usar o Peace como perfume. Também gosto muito, agora comprei por acaso não tenho aqui, que tirei, porque fui fazer exercício, mas comprei um desses, ou seja, um desses pêndulos para ter ao peito e ter sempre aí o meu óleo essencial. Mas basicamente usas ou no difusor ou assim como eu acabei de pôr. Eu gosto muito de pôr atrás das orelhas, também gosto muito de pôr nos pulsos e também nas têmporas. E vais usar quando tens medo, quando estás inquieta, quando tens ansiedade, quando pensas que estás perdida, quando necessitas de comunicar por alguma razão, quando precisas de tomar decisões, quando precisas de saltar coisas que não te estão a ajudar. Ok? Isso é quando tu vais usar o Peace. O Peace realmente eu ando a usar o Peace para acalmar-me e para perceber que há muitas das minhas reações que são isso, são reações porque eu trago desde o passado, são reações porque eu tenho de, não é que eu tenho que trabalhar e por isso agora não posso fazer isso, nem isso, nem isso, e começo-me a chatear porque não posso fazer isto, isto e aquilo. Não, não é assim, isto vem de uma perspectiva em que uma pessoa não pode, por exemplo, trabalhar em casa porque tem que estar às 24 horas ou às 8 horas aí conectada e concentrada. Não, realmente não. Realmente uma pessoa também pode adaptar-se que está a criança a brincar e que depois precisa da tua ajuda e que podes parar e voltar. Não é tão fácil, mas não é impossível. Então, também, por exemplo, por isso é que ando a usar muito o Peace. Bem, espero que tenham ficado tão apaixonadas pelo Peace como eu, adoro. E têm também a versão roll-on, ou então também a versão toda do quinto inteiro, que está incrível. E pronto, e eu espero que essa aqui seja realmente um super óleo essencial de apoio emocional para vocês, como é agora para mim. E já sabem, e pensem também difundi-lo nessa noite de Natal, em que sempre também, assim, às vezes é muito interessante, mas nessa noite de Natal pensem em difundir um piso, ok? Que vai estar, acho que é muito interessante e vai trazer muita harmonia a esse acontecimento.
Vemo-nos na próxima quinta-feira e muito obrigada por estarem a ver as nossas aulas aqui no Lugar da Essência.